A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente, tá? Não sei ainda se vai ser bom esse modelo de vídeo, se vai ser interessante, mas esse vídeo aqui eu quero fazer um estudo com vocês. Não quero demorar muito, mas nesse estudo eu quero falar sobre a profecia. Eu anotei aqui como título Entendendo mais sobre o tempo da profecia. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos na Bíblia e vamos entender mais sobre como que funciona esse dom. Uma das maneiras que Deus tem, que Deus usa para falar conosco. Então, você que tem interesse na voz de Deus, em conhecer mais sobre dons espirituais, eu te convido a fazer esse estudo aqui comigo, porque você vai obter mais discernimento, mais entendimento e mais sabedoria sobre a profecia, tá? Então, eu quero aqui passar pelos livros de Reis, né? Primeira Reis, Segunda Reis. Vamos começar aqui rapidamente em Primeira Reis, no capítulo 13. E eu quero te convidar, a você que está assistindo esse vídeo, a você deixar o seu like, você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber o conteúdo novo aqui no canal. Nós temos vídeos novos toda terça e toda sexta-feira ao meio-dia, tá bom? Então acompanhe o canal porque está sendo bênção, tá? Conteúdo sobre a palavra de Deus, sobre o profético. E também quero te convidar você a clicar no link aqui embaixo na descrição e conhecer meus livros, que são projetos de Deus na minha vida, e assim como me edificaram, me abençoaram, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida também, amém? Então, sem mais enrolações, vamos começar aqui em 1 Reis, no capítulo 13. A Bíblia vai falar sobre o homem, o profeta novo e o profeta velho. Se você quiser realmente fazer esse estudo comigo, não só assistir, mas estudar também, convido você a abrir sua Bíblia aí nesse momento, tá? 1 Reis, capítulo 13. Então, esse homem novo, esse profeta novo, ele vai ser levantado por Deus. E aqui no capítulo 13, no versículo 2, a Bíblia vai dizer assim, ó: E por determinação de Yahvé, gritou contra o altar esta condenação: altar, altar. Assim fala Yahvé, o Senhor: Eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, que imolará sobre ti os sacerdotes dos altares idólatras que hoje queimam incenso aqui, e ossadas humanas serão queimadas sobre ti mesmo. Então olha que interessante, nesse momento aqui a gente está sobre o governo de Jeroboão. Foi um homem que Deus levantou, foi o primeiro rei de Israel. Então está sob o governo de Jeroboão aqui. E muito pecado aconteceu nesse tempo. O povo de Israel se desviou por conta do próprio rei. E aqui o profeta está profetizando que os sacerdotes idólatras que estavam sacrificando sobre aquele altar, eles seriam sacrificados ali naquele altar, eles próprios, e ossos seriam queimados sobre aquele altar. E o profeta ele fala de um nome, ele fala de Josias. Então, o restante da história não vem muito ao caso, mas Jeroboão estende a mão para o profeta e a mão dele fica paralisada, né? E aí o profeta precisa interceder diante de Deus para que volte ao normal. Mas não vem ao contexto o restante, mas somente essa parte aqui, porque esse profeta ele foi levantado por Deus e ele profetizou algo muito profundo. Ele falou sobre um filho que nasceria da casa de Davi, chamado Josias. E aí eu pesquisei também a idade, né, dos reis, assim, até que ano eles nasceram, qual ano eles morreram. E eu descobri aqui que Jeroboão, né, era o rei que estava governando nesse momento dessa profecia. Jeroboão, ele nasceu e viveu entre o período de 931 a.C. a 910 a.C. Então, ele teve ali pouco tempo de vida, né?
de 931 a 910. Foi o período de vida dele ali. E olha que interessante, né? O profeta novo, ele profetizou em algum desses anos, entre essas duas datas, 931 a 910, e ele profetizou sobre um nome chamado Josias. E Josias, ele vai ser o último rei da casa de Judá, de Jerusalém, que agradou ao Senhor, tá? Depois de Josias, tiveram mais 3 ou 4 reis em Jerusalém, antes do cativeiro da Babilônia, mas Josias foi o último que agradou ao Senhor. E Josias, também nessa mesma fonte que eu pesquisei, Josias ele viveu entre os anos de 640 a 609 a.C., ou seja, Josias nasceu 270 anos depois que Jeroboão morreu. Então, a gente não sabe em que data foi essa profecia do profeta novo, mas tem mais de 270 anos. Esse profeta profetizou mais de 270 anos para frente. E com essa primeira parte desse estudo, eu quero atentar os irmãos para a profundidade da profecia, para os detalhes da profecia, tá? Porque como que um profeta ele vai chegar e vai falar de um cara chamado Josias, que nasceu 270 anos para frente, e falar com essa clareza sobre o que ele fez e ainda falar o nome do rei, né? Então, assim, os detalhes da profecia, como que o nosso Deus tem todo o poder, como que o nosso Deus tem todo o domínio e tá tanto lá no passado, quanto no presente, quanto no futuro. Para o nosso Deus não tem linha temporal. Então, Deus aqui, mais de 270 anos antes, estava falando de um rei lá na frente, que nesse mesmo altar faria exatamente o que o profeta falou, que seria queimar os sacerdotes idólatras, né? E se a gente for aqui agora em 2 Reis, a gente está em 1 Reis, capítulo 13. Agora, se a gente for para 2 Reis, no capítulo 23, a gente vai estar falando agora do reinado de Josias, desse rei que o profeta novo profetizou. E Josias, ele fez uma reforma religiosa, tá? Ele foi um rei que agradou o Senhor, né? E ele leu a palavra do Senhor, o livro da lei, que era... Os reis até então eles não liam, não meditavam, e tinha até sumido o livro da lei, né? A Torá, da lei de Moisés, tinha sumido. E por isso tanto pecado, tanta transgressão, iniquidade, porque eles não liam a palavra do Senhor. Mas Josias, ele vai fazer diferente. E então ele faz uma reforma religiosa e ele vai além. A Bíblia diz aqui, que ele leva a reforma até o norte. Então no norte ele vai, no capítulo 23, no versículo 15 de 2 Reis, se você estiver acompanhando aí. Josias também derrubou o altar que ficava em Betel e o altar construído sobre as ordens de Jeroboão. Então, o que o profeta profetizou lá vai começar a se cumprir agora, mais de 270 anos para frente, que havia conduzido Israel ao erro e ao pecado. Ele queimou o altar, reduzindo-o a pó, e queimou o poste ídolo. Versículo 16. Contemplando ao seu redor, Josias observou as sepulturas que estavam ali no monte. Ou seja, todo aquele pessoal que estava lá sacrificando, eles morreram, foram sepultados, e Josias observou que as sepulturas estavam ali no monte. Então, mandou tirar todos os ossos dessa sepultura e queimou sobre o altar pagão. Olha que interessante, porque Josias ele não tinha a mínima ideia de que isso tinha sido profetizado lá atrás. E para você ver também como que a gente está sujeito à vontade de Deus, como que nós somos totalmente pequenos diante de um Deus grande que tem todo o poder, todo o domínio. Então, Josias ele nem sabia que isso tinha sido profetizado sobre ele com tanta especificidade, né? E ele vai cumprir o que lá atrás Deus disse. Então, ele vai queimar sobre o altar pagão
e assim o contaminou e o desonrou, segundo a palavra de Yahvé proclamada pelo homem de Deus, que predisse tudo quanto estava acontecendo. Então, meus irmãos, olha que interessante, olha os detalhes da profecia, né? E também o tempo, porque a profecia é diferente de outros dons, né? Por exemplo, a palavra do conhecimento. A profecia, ela fala de um futuro, né? Quando Deus fala em profecia, Deus está falando de futuro. Então, muitas vezes a gente acaba se perdendo nisso. Muitas vezes a gente recebe uma palavra de Deus, Deus fala algo com a gente, e a gente se perde no tempo. Porque, como a gente comentou aqui atrás agora, Deus, ele não tem uma linha de tempo. Deus é atemporal. Deus não está no nosso tempo. Então, que pra gente pode ter sido o nosso passado ou o nosso futuro, Deus está olhando. Eu imagino que Deus deve estar olhando daquilo de cima e para Deus é tudo na mesma sequência, sabe? Eu não sei explicar, não sei como é que funciona, mas eu sei que o nosso Deus, ele não está na nossa linha. Então, muitas vezes a gente vai ouvir Deus falar conosco como se isso estivesse acontecendo agora, como se fosse o presente. Porém, o Senhor está falando do futuro. É um futuro da qual só Ele sabe qual é o dia, né? Então aqui, essa profecia foi de mais de 270 anos para frente, mas um detalhe é que se cumpre tudo que o Senhor fala, se cumprirá, tudo que Ele falou sobre a tua vida vai se cumprir, tá? Tudo que está aqui na nossa Bíblia, na palavra do Senhor, vai se cumprir. Deus é o único responsável por fazer isso. A gente não precisa da nossa ajuda, né, para se cumprir o que está aqui na palavra do Senhor. Ele tem todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder. Amém? E a segunda coisa aqui que eu quero falar também ainda sobre o tempo, né, nesse assunto que nós estamos falando aqui, isso aqui é muito interessante para a gente entender também sobre o tempo de cumprimento. Que agora em 2 Reis, né, um capítulozinho para trás, assim, agora falando do rei Ezequias. Também foi um rei bom, considerado bom aos olhos do Senhor, agradou o Senhor com sua conduta, né? Só que o rei Ezequias é aquele rei que estava agradando o Senhor, mas se levanta um grande rei, o rei da Síria, se levanta contra ele e manda seus mensageiros afrontarem Ezequias, Senaqueribe, né? Ele vem e afronta não só o rei, mas como toda a população, tentando desestabilizar o povo e fazer com que eles tivessem medo e se rendessem. Mas diante dessa situação, o rei Ezequias, ele foi e se colocou em oração ao Senhor, e Deus o respondeu através do profeta Isaías. E aqui no capítulo 19 de 2 Reis, a gente vai ver que Deus respondendo ao rei Ezequias através do profeta Isaías. Então olha que interessante, no versículo 7 vai dizer assim, ó: porquanto eu mudarei o seu espírito e as suas intenções. Então aqui Deus está dizendo que não precisava ter medo das palavras que eles ouviram, das blasfêmias, da afronta, não precisava ter medo porque Deus estava no controle. E aqui Deus está falando o que ele vai fazer. Então ele está falando aqui, ó: porquanto eu mudarei o seu espírito e as suas intenções. Está falando aqui, Deus está falando do rei da Síria, tá? Deus mudaria o espírito dele e as intenções dele, ó. Eis que ele receberá certa notícia que o fará tomar a decisão de retornar imediatamente ao seu país, e em sua própria terra o farei morrer ao fio da espada. Então olha o que Deus acabou de falar aqui através de Isaías para o rei Ezequias, que o rei da Síria, que estavam atacando o povo, estava se preparando para atacar o povo de Judá, de Jerusalém. Deus estava dizendo que ia dar um livramento para eles. Então, se você conhece a história, esse daqui é a ocasião em que Deus manda apenas um anjo e mata mais de 185 mil soldados da Síria. É dessa ocasião aqui que nós estamos falando. E aqui Deus está dizendo
para o rei o que ele vai fazer. Então ele está dizendo que Deus mudaria o espírito dele e as intenções dele. E Deus disse que ele receberia uma notícia que o faria tomar a decisão de retornar imediatamente para o seu país, e lá ele seria morto ao fio da espada. Só que, olha só que interessante, a gente está no versículo 7. Se a gente for para o versículo 9, 2 versículos à frente, que dá a gente entender também que tá ali na mesma ordem cronológica o acontecimento seguinte que aconteceu, tá? Então, Deus acabou de falar isso para o rei Ezequias. E agora, 2 versículos na frente, olha o que vai acontecer, que interessante. O rei, ao ouvir dizer que Tiraca, rei da Etiópia, então, rei da Etiópia, o rei da Etiópia se chamava Tiraca, tá? Então, o rei da Assíria, ao ouvir que o rei da Etiópia tinha vindo guerrear contra ele, ou seja, o que acabou de acontecer aqui? Uma notícia chegou até o rei da Síria. Ou seja, o rei da Etiópia se levantou para atacar o país dele, a Síria, sendo que o rei da Síria estava empreendendo uma guerra contra Jerusalém. Então, acabou de acontecer aqui uma notícia, certo? Só que olha como que o rei da Síria reage diante dessa notícia de que um outro rei estava vindo atacar o seu país. Versículo 9. Tinha vindo guerrear contra ele. Então mandou novamente a seguinte mensagem a Ezequias. Versículo 10. Assim comunicareis a Ezequias, rei de Judá, que teu Deus em quem confias não te iluda quando promete: Jerusalém não será entregue às mãos do rei da Síria. Ouviste contar que os reis da Síria fizeram todas as nações, destruindo-as completamente, e tu poderias escapar? Olha que interessante, meus irmãos. O rei da Síria acabou de receber uma notícia de que estavam vindo guerrear contra o país dele, só que diante dessa notícia ele não reage como o Senhor falou que ele reagiria. Diante dessa notícia, ele reforça a sua afronta e reforça o seu ataque contra Jerusalém. Ele não recuou como Deus disse que ele recuaria. Ele, diante de uma notícia que ele receberia. Olha que interessante. Então, Ezequias orou a Deus, Deus respondeu através de Isaías. Logo em seguida veio uma notícia: o rei da Etiópia está atacando a Síria, o rei da Síria. Só que diante disso ele reforçou o seu ataque, ele não recuou como Deus disse que ele recuaria. Então, o rei Ezequias, sendo qualquer um de nós, muitas vezes nós agimos assim, ele poderia falar o quê? Deus não falou. Isso aí que eu recebi não foi de Deus. Porque Deus falou que ele receberia uma notícia e recuaria, mas ele não recuou, ele está reforçando a afronta. Então não foi Deus, ou então Deus não vai agir, e aí a gente começa a entrar no nosso desespero, na nossa ansiedade. Só que é aí que tá, meus irmãos. Isso aqui foi uma profecia. Não foi uma palavra de conhecimento, pode até ter sido, tá? Mas Deus estava se referindo a um outro tempo. Deus estava se referindo a uma outra notícia, e não essa notícia que tinha acabado em seguida de chegar. Então, às vezes, a gente se perde nisso, porque a gente fica imaginando e colocando nossas expectativas no que a gente acha que Deus vai fazer. E a gente não deve fazer isso. A gente deve colocar a nossa expectativa no fato de que Deus vai fazer alguma coisa, e não em tentar ficar descobrindo o que Deus vai fazer. A gente pode tentar descobrir? Pode. Mas o problema é que a gente muitas vezes vai acabar se frustrando, porque Deus ele não é obrigado a fazer da maneira como a gente acha que ele vai fazer. A gente fica analisando a situação e pensa, se Deus agir por aqui, de repente vai dar certo. Ou se ele fizer tal coisa, e a gente fica esperando que Deus faça isso. Só que Deus falou pra gente que ele vai fazer, não como ele vai fazer. Então, se o rei Ezequias ele fosse nessa linha de pensamento, ele tinha ali caído, desistido, porque Deus falou que ia receber uma notícia, ia recuar, mas recebeu uma notícia e ele foi mais à frente ainda, afrontou mais ainda a nação. E o tempo de Deus não é o nosso. Não é o nosso tempo.
E um fato é que o que Deus falou vai se cumprir. E aqui se cumpriu também. Só que mais para frente um pouquinho, ó. Está aqui no capítulo 19. No versículo, que a gente está é o 7, 8 e 9. Agora no mesmo capítulo 19, mais para frente, no versículo 35, olha o que vai acontecer. Assim, naquela mesma noite, o anjo de Yahvé partiu e matou 185.000 guerreiros que se encontravam no acampamento dos assírios. Quando o povo se levantou ao raiar do dia seguinte, lá jaziam sobre a terra todos os cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, fugiu apavorado, retornando a Nínive, onde permaneceu. Então, olha o que aconteceu aqui. Deus foi e matou 185.000 dos guerreiros do rei da Síria. Quando ele levantou, viu que tinham morrido os seus guerreiros, retornou para Nínive e permaneceu lá. Então, o que Deus disse? Que o rei receberia uma notícia, que retornaria e lá seria morto. Então, no versículo seguinte, 37, quando ele estava adorando e cultuando ao seu Deus, em seu próprio templo, seus filhos Adrameleque e Sarezer o assassinaram ao fio da espada e fugiram para a terra de Arará. Então, olha aqui que Deus falou lá atrás, Deus cumpriu perfeitamente do jeito que ele falou que faria. Mas não foi, talvez, no tempo em que o rei Ezequias pensou, ou que nós que estamos lendo aqui essa leitura poderíamos pensar. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então, assim, meus irmãos, Deus cumpre tudo o que ele fala, tá? Mas a gente precisa entender, precisa ter o discernimento, para isso que é esse estudo aqui também, para a gente entender que o tempo de Deus é diferente do nosso, entender mais sobre a profecia, entender sobre o tempo de cada profecia, e mais importante ainda, a gente não colocar a nossa expectativa traçando uma linha ali, achando que Deus vai fazer desse jeito que a gente está pensando. Deus pode até fazer, mas às vezes ele não faz. E aí a gente se frustra, porque às vezes você pode estar esperando um agir de Deus em certa situação, e a situação você fica esperando que Deus vai agir, Deus pega e não age. Porque não é isso que ele iria fazer quando falou com você. Não é isso que ele tinha planejado em fazer quando falou com você. E isso acaba frustrando a gente, desanimando a gente, deixando a gente ansioso, preocupado. Só que a gente não tem o que temer, porque o que Deus falou, ele se responsabiliza em cumprir. Então, meus irmãos, esse aqui foi o nosso estudo, tá? Entendendo mais sobre o tempo da profecia. Eu quero pedir especialmente a você que assistiu até aqui o final, que você possa deixar o seu comentário aqui embaixo, e comentar se eu devo continuar com esse tipo de vídeo assim, nesse formato. É um vídeo sem cortes também, mas onde a gente senta aqui, pega a Bíblia e começa a estudar. Eu e você, porque eu espero que você esteja com a Bíblia aí também aberta, acompanhando, estudando. Então diz aí, por favor, nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo e se eu devo continuar, ou se não eu volto para os outros vídeos que tem cortes e tudo mais. Tá? A sua opinião é relevante, porque eu quero fazer um conteúdo que as pessoas vejam, gostem e saiam edificadas. Então não adianta eu fazer um vídeo que para mim tá bom se para quem tá assistindo não tá. Então, por favor, deixe seu comentário aí, tá? Esse foi o nosso vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações. Também aqui embaixo tem o link para os meus livros. Você pode acessar e, se você sentir de Deus, comprar um para você. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Amém? Esse foi o vídeo, meus irmãos. Até a próxima. Deus te abençoe em nome de Jesus.